É o jardim que eu chamo de Jardim da Encosta Atlântica, né? Então, a inspiração para isso são as florestas úmidas das montanhas mais, assim, por exemplo, da Serra do Mar, né? Dos locais mais úmidos da Mata Atlântica. E a matéria orgânica vai sofrendo uma ciclagem aqui, né? Uma degradação, liberação de nutrientes. A vegetação que se desenvolve nesses ambientes, normalmente são ambientes mais arenosos ou orgânicos. Tá. Inspira na natureza, e esse é um princípio do paisagismo ecológico, né? O jardim, o Cristiano e esse episódio nos transformaram. A maneira com que o Cristiano pensa o paisagismo de uma maneira absolutamente natural é algo que realmente contagia. Para além do telhado verde, que é algo genial e que está sendo estudado e que tem ciência por trás, e claro que implementaremos aqui no nosso Jardim Onírico. Então a gente espera que vocês gostem desse episódio tanto quanto a gente amou fazê-lo e, claro, agradecer ao Cristiano por tanta generosidade. Olá pessoal, tudo bem? Ao lado de professor Cristiano Medri, vocês já sabem onde eu tô. Se você não viu o primeiro episódio, o link está aqui embaixo. É uma potência, um episódio espetacular. Assista e agora a gente continua aqui neste bate-papo com o Cristiano que tá um espetáculo. Vem com a gente. Uma coisa legal para falar sobre as bromélias, né? Eu adoro as bromélias. Essa aqui é bromélia Porto Seguro novamente, né? E o interessante eu fiz esses cachipôs aqui de bainha de palmeira, né? É lindo. Ele tem um prazo de validade, dura uns 3 anos, mas isso não é problema porque eu tenho 2 palmeiras aqui no fundo e elas, na verdade, sempre estão soltando folha, né? Essa aqui estragou. Mas as bromélias, aqui basicamente elas estão sobre substrato nenhum aqui. Uhum. Elas estão só colocadas. Para elas sobreviverem, basta ter o acúmulo de água na coroa. Aqui nessa roseta, né? Roseta, isso. E vai acumulando matéria orgânica. Ela tem estruturas especiais nas folhas que são capazes de absorver essa água. E a matéria orgânica vai sofrendo uma ciclagem aqui, né? Uma degradação, liberação de nutrientes. Então ela sobrevive com isso. Então as bromélias são fascinantes porque elas desenvolveram estratégias morfológicas e fisiológicas, capacitando elas a ocupar determinados nichos que outras plantas não conseguem, né? E ela vive com uma disponibilidade de nutrientes pequena, ela consegue viver assim com um mínimo. Ela é econômica, né? Ela é econômica. Então isso a torna muito versátil também, para utilizar em telhados verdes, jardins verticais, cachipôs pequenos, né? Essa é uma espécie que, cultivada com bastante sol, ela fica bem vermelha. Quando o ambiente fica um pouco mais sombreado, ela fica um pouco mais esverdeada. Tá. Agora é inverno, tem menos luz chegando aqui, ela esverdeou um pouco. No verão o sol fica mais a pino, né? E ela fica bem mais vermelha. Rubra. Porque as plantas fazem tudo sem sair do lugar. Uhum. Então, se tá sol, elas não vão correr para a sombra, claro, né? Então, o que elas fazem? Isso aqui, são antocianinas, que são um filtro solar natural para ela. Né? Se os animais se locomovem e se protegem, elas desenvolvem mecanismos no seu corpo para sobreviver a todas essas intempéries sem sair do lugar. Aquela vontade, assim, eu quero ter mais área de jardim. Então eu tinha também na cabeça, assim, eu via um monte de telhado e falava assim, isso poderia ser jardim. Mais jardim. E aí eu e a Ana, nessa viagem mesmo para o sul da Bahia, em Itacaré, a gente parou para comer numa pastelaria na beira da estrada. Tinha uma varandona com um telhado enorme assim, e o proprietário, eu acho que ele não limpava muito, foi acumulando uma camada de matéria orgânica e crescendo espontaneamente bromélias, cactos, pteridó, samambaias, né? Tava lindo,
Sim, a natureza fez aquele telhado verde. Ali, Eu olhei aquilo e falei, tá aí. Né? Eu tive ali uma espécie de epifania. Eu consigo criar um telhado verde com uma camada mínima de substrato e a solução está na natureza. Então, os biomas brasileiros apresentam muitos ambientes, né, muitas formações extremas, né, desafiadoras para as plantas, onde tem pouco substrato, ou onde resseca muito, onde tem muito sol. Né? Então, pouco substrato, tolerância à seca, alta luminosidade, que é exatamente a condição desse telhado verde. Então aqui, esse é um projeto mesmo, né? E a gente está redigindo o artigo científico agora. Ah, que legal. Então o que eu fiz aí? Sobre as telhas, uma geomembrana de PVC, parece uma lona grossa de borracha, né? Essa geomembrana é muito utilizada para forrar. O pessoal que faz lago artificial utiliza essa geomembrana no fundo, né? Sobre isso, uma estrutura de meia toras de eucalipto tratado, formando um tipo de quadriculado, que é para criar as células para reter o substrato. Antes do substrato, uma camada de bidim, manta de bidim, o substrato e, a partir disso, depois as plantas. Então, aqui a gente tem muitas espécies de bromélias, né? Orquídeas nativas, né? Ali é o epidendrum, ó, nativo das restingas, né? Que está se desenvolvendo muito bem. O substrato que você usa aqui, claro, que você emula o habitat, mas e nessas células que você falou, né? Que você cria os quadradinhos. Que substrato que você usa? Que tem que ser bem leve, obviamente. Bem simples, terra vegetal. Tá. Tem que ser leve, assim, eu não sugiro substratos mais argilosos porque aumenta o peso. Peso, claro. Mas terra vegetal, inclusive a vegetação que se desenvolve nesses ambientes, normalmente são ambientes mais arenosos ou orgânicos. Tá. O substrato, ainda que escasso, ele é mais arenoso ou orgânico. Perfeito, né? que pode ser até alguma correlação com uma serrapilheira, talvez? Exatamente. Tá bom. Exatamente. E ele é mais leve. A terra, o solo da nossa região, a nossa terra roxa, que é muito boa para agricultura, mas ela é argilosa pra caramba, pesada, né? Então não funcionaria. Eu entro num assunto que vira e mexe e volta, que é dengue e bromélia. Como professor, o que você me conta? É o seguinte, foram feitos vários estudos na Fiocruz, os maiores que foram realizados, né? E a conclusão assim, mais atual é que as bromélias não são criadouros preferenciais para larvas de Aedes. Tá. Então tem a palavra preferencial aí. Então vamos detalhar isso. O que acontece aqui nessa água acumulada, né? Essa água é acumulada e acumula-se não apenas água, mas também matéria orgânica. Essa matéria orgânica é ciclada, degradada, isso provoca a liberação de ácidos úmicos com a acidificação do meio. Tá. E esse ambiente mais ácido não é o ideal para o desenvolvimento de larvas de Aedes. Além disso, instala-se aqui uma biota, então você tem inclusive outros organismos que são predadores de larvas que se desenvolvem aqui. Então, as bromélias elas não são criadouros preferenciais. A Fiocruz, por exemplo, fez um estudo muito grande comparando ali bromélias melhor dizendo, reservatórios de água num bairro ali do Rio de Janeiro, com bromélias num morro, ali, se eu não me engano, ali na região do Jardim Botânico, as bromélias que estavam ali na floresta. Então, enquanto os reservatórios artificiais no bairro, na parte urbanizada da cidade, estavam infestadas por larvas, as bromélias ali da floresta, eles praticamente... Eles avaliaram assim, mais de milhares de plantas e encontraram uma ou duas larvas em uma ou duas bromélias. Assim, né? Então acontece isso. Agora é o seguinte, a conclusão é a seguinte, que quando você tem uma infestação muito grande na cidade,
pode ser que algumas larvas escapem para as bromélias, mas elas não foram a origem disso. Tá. Elas estão... Pode ser que você encontre alguma coisa ali porque a cidade já está infestada demais. Aí tá. Então alguma coisa escapa. Ela não vai ser vetor. Ela não é o vetor, ela não é a origem, ela não, a gente não pode instalar o pânico, né, quando a gente fala de bromélias. Então cultivem suas bromélias, né? Houve episódios no passado de pânico, assim, né, de cidades assim. Em Santa Catarina teve episódios assim, né? Em meados ali dos anos 40, anos 50, que eles incineravam as bromélias no ambiente natural. Que dó. Aqueles incineradores, aquelas árvores da Mata Atlântica tomadas de bromélias, tacando fogo assim e arrebentando. Então, se as bromélias fossem o epicentro dessa doença, a Mata Atlântica seria o epicentro da dengue. Mas a dengue é uma doença urbana, né? É uma doença da cidade, não é uma doença do lixo, da água acumulada em lugar errado. Claro, né? Perfeito. E a gente tem no mundo 3.500, mais ou menos 3.500 espécies de bromélias, né? Elas são praticamente exclusivas das Américas. Tem uma espécie só que é africana, né? Das 3.500, são números aproximados, tá? Mais ou menos 1.400 está no Brasil. E das 1.400, em torno de 900 ocorrem na Mata Atlântica. Então a Mata Atlântica é o epicentro mundial das bromélias. São lindas, maravilhosas, uma diversidade de forma, de cor de folhagem, de floração muito grande. E eu vejo como uma coisa muito de identidade nossa, de identidade da nossa flora. A gente fala assim, eu tô no Brasil, eu tô na Mata Atlântica, né? Dialoga com a nossa natureza, dialoga com a nossa flora. Tem relações ecológicas importantíssimas, a maior parte delas é polinizada por beija-flores, que são animais encantadores. Quem não quer receber visita de beija-flores no seu jardim? Todo jardinista, né? Jardineiro ou paisagista coloca uma planta para ver se vem beija-flor. Para ver beija-flor, porque são aves assim fascinantes. Também são exclusivas das Américas, né? Quando os europeus aqui chegaram, eles ficaram espantados, mas que ser mágico é esse que voa para cima, voa para baixo, paira no ar e chega até a dar ré. Então é uma ave muito, muito diferente, um metabolismo muito acelerado, né? Tem, os beija-flores batem as asas numa média assim de 80 vezes por segundo. Para conseguir esse voo. Então eles têm uma demanda energética enorme. As plantas polinizadas por beija-flores fornecem néctar copiosamente para essas aves. Então tem um ajuste assim muito interessante, né? E as plantas polinizadas por beija-flores costumam ter flores acopladas ao bico do beija-flor, flores tubulares. Frequentemente são vermelhas, que os beija-flores enxergam muito bem a cor vermelha. Não costumam ter cheiro, porque os beija-flores têm um olfato pouco desenvolvido. Mas o tubinho, essa flor tubular, é um fator seletivo. Só o beija-flor acessa. Impressionante. E a abelha não. Isso tem um propósito adaptativo. Porque, imagina só, se a planta pensasse, ela estaria pensando o seguinte, eu preciso produzir muito néctar para o beija-flor, ele tem uma demanda energética muito grande, mas se eu deixar a abelha entrar, na primeira flor a abelha já se abastece e volta para a colmeia. Então não vai ter polinização cruzada. Impressionante. Olha não só. vai visitar várias flores. Então não pode fornecer néctar demais. Para o beija-flor não é demais, mas para a abelha é. Então como que eu resolvo isso se a planta pensasse? Vou fazer uma corola, que são as pétalas, né? Bem tubular, acessível somente ao bico fino do beija-flor. Eu queria ter esse pensamento e essa inteligência com pudim de leite. Que eu comesse pouco, porque... Que impressionante. Não pode fornecer. Eu tento dar só uma colherzinha pequena pra ele, mas ele quer a colher grande, entendeu? Eu não sou um beija-flor, eu sou um mamute. Você tem que desenvolver algum impedimento físico, então chegar, mas não chegar muito. Chega só um pouco. Ó, que aula magna, espetacular, emocionante, cara. Meu caro, o que você produz aqui é absolutamente onírico, certo? É maravilhoso. Para você, essa é a definição de um jardim onírico ou você teria
algo mais a acrescentar, porque é sacanagem de fazer essa pergunta, cara. Olha, eu diria que é onírico, sim, porque é produto de um sonho, né? E esse sonho colocado em prática durante alguns anos aí e, ao mesmo tempo, continua sendo onírico não só como produto de um sonho, mas porque eu me permito sonhar nesse ambiente, eu me permito devagar, concatenar ideias que ainda não viam, que eu ainda não tinha ligado umas às outras, assim, ser criativo, né? Um local onde eu consigo apaziguar, colocar as ideias no lugar. Até meio que parece que transloca, aqui é um lugar que parece um portal. Sim. Você se transloca, você se transporta, Sim. Realmente... Porque aqui é um ambiente urbano, né? A gente tem a cidade comendo solta aí fora, trânsito e tudo mais, mas a gente chega nesse local aqui e a gente consegue ter silêncio, tranquilidade, né? As plantas, essa sensação que a gente tem de contato com a natureza é muito boa, né? E tem estudos que mostram, né? A diminuição da ansiedade, Claro. O relaxamento, né? Nesse momento que a gente está hiperconectado, então desligo o celular, venho para cá, olho para o céu, fim de tarde. Às vezes os passarinhos vêm me visitar, os beija-flores, os sons do vento, da natureza, né? Então eu acho que aqui eu me torno um pouco mais onírico, sim. Absolutamente, absolutamente. Está muito claro. Eu acho que, talvez eu já saiba a resposta, mas eu vou perguntar por desencargo de consciência. Se você tivesse que, por algum motivo, ganhasse um terreno em algum lugar, aonde você gostaria de ganhar esse terreno? Para fazer o seu próximo jardim onírico? Em contato com a natureza, não importa o local. Aonde você quiser. Olha, tem um lugar aqui no Paraná, uma cidade que se chama Morretes. Morretes, tá. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Não conheço, mas já ouvi falar bastante. A Mata Atlântica, a vegetação de Morretes é espetacular, né? É praticamente uma estufa quente e úmida, é o paraíso para as plantas. Tá. Então ali você tem uma exuberância, um desenvolvimento ali, que é uma ideia um pouco utópica no momento que eu tenho, mas uma vontade onírica, assim, de ter uma chácara, um local desse, assim, e poder, com um espaço muito maior, né, cultivar e ter esse contato com as plantas. E por onde você começaria esse jardim onírico em Morretes? Eu acho que eu começaria observando o que já tem de natureza ali, né? Porque tem muita vegetação ali e eu acho que eu buscaria não criar algo do zero, mas continuar o que a natureza já tem ali. Que te traz. Então, regenerar, né? Regenerar a floresta, regenerar os diversos ambientes que tem ali, né? Mas a gente está falando de jardim, então lógico que de maneira mais ajardinada. Acho que eu criaria florestas jardins. Legal. Nessa chácara. Perfeito, perfeito. Você comentou, né, sobre os fundos de vale aqui em Londrina, que é uma coisa que tem muito aqui na cidade, é uma das poucas cidades que preserva isso, né? Eu morei aqui, então eu lembro de todos os movimentos, né, para preservar os vales aqui. Mas mesmo com essa tentativa de preservação dos parques, dos vales da cidade, que é uma cidade que tem muito verde comparado às outras, né, teve uma mudança de clima muito grande em Londrina. Eu morei aqui há 20 anos atrás, eu lembro que tinha muita geada no inverno e tinham períodos de chuva prolongada durante o verão, que eram 3, 4 dias sem pausa de chuva. E nos meus últimos anos em Londrina, que foram 11 anos aqui, eu já não tinha mais tanta geada, quase não tinha geada, e já não tinha essas chuvas prolongadas. Tinha chuva de verão que tem no Sudeste, a chuva comum de fim de tarde. E aí, assim, é um clima que é difícil já é difícil para cuidar de planta, porque ele tem extremo, né? Tem a geada no inverno, tem chuvas excessivas, tem um período muito seco e muito quente, e aí, além de já ser difícil, tem toda a transformação, que antigamente acontecia muito uma coisa, hoje não acontece mais. O que você percebeu nesse período e o que isso dificulta no teu cultivo aqui? Realmente a gente está conseguindo perceber uma mudança climática, né? E essa mudança não só restrita a Londrina, mas ela é mais
Mais ampla. Ampla e geral, assim, mas aqui em Londrina a gente tem percebido realmente os invernos cada vez mais quentes, né? E episódios de seca mais prolongados. No final do ano passado a gente teve aqui 2 meses sem chover, já com muito calor, né? E aí você percebe realmente as plantas assim sofrendo, até planta de sol tendo, manifestando queimadura nas folhas, assim, né? Porque muita radiação num momento do ano que o normal era ter mais cobertura de nuvem. Então tá quente, era para estar chovendo, não está, tá sem cobertura de nuvem, muita radiação com alta temperatura. Então realmente a gente experimenta essas plantas em sofrimento, né? A gente vê isso. E aí a gente tem que ir lançando mão de algumas estratégias, né? Então eu tenho aqui algumas irrigações no meu jardim, mesmo utilizando plantas que são muito resistentes, né, à seca, né? Essas plantas que eu gosto de brincar, que são plantas do perrengue na natureza. Como é um jardim e a gente quer mantê-las viçosas o ano todo, então a gente utiliza bastante essa irrigação, né? Então se não fosse essa irrigação, né, nesse momento do ano onde as condições estão mais frias e mais secas, esse jardim não estaria tão viçoso. A gente tem essa preocupação estética, essas plantas sobrevivem a essa condição de maior dificuldade na natureza. Mas lá na natureza agora elas estão mais judiadinhas, mais sequinhas, né? E aqui, como é um jardim, a gente prefere que ele seja mantido bem vigoroso o ano todo. Então a gente tem essas pequenas estratégias, assim, né? Basicamente o trato que eu tenho aqui nesse jardim é irrigação e alguma poda, né? Assim, eu não faço adubação, porque é um sistema onde, como se fosse um sistema fechado, né? A própria poda, o próprio material, a própria matéria orgânica é reincorporada no solo, então eu não preciso fazer adubação, né? Uma poda assim bem comedida, vocês podem perceber que as plantas crescem bem livremente, assim. Uma poda é só quando a gente tem uma plantinha assim que a gente está precisando segurar a onda dela um pouquinho, assim, está crescendo muito sobre outra para que todas apareçam, dá uma segurada, né? Mas então basicamente é a irrigação aqui, o principal elemento, né? E frente a essa mudança que a gente está observando, realmente, né, está ficando muito estranho e é uma... além dessa questão não é apenas o aquecimento e um ressecamento, é uma instabilidade, episódios de muita chuva excessiva, seguidos de momentos de muita seca, né? Então esses episódios extremos também estão ficando mais evidentes, né? E aí, nesse processo, você acha que a bromélia é uma campeã nesse processo? Porque ela se adapta melhor a esse ambiente extremo? Você acha que ela vai conseguir vencer? Que seria uma opção mais viável para a pessoa que quer colocar em casa e tem dificuldade, né, com esses extremos, não tem um cuidado tão bom. Ela é uma planta mais resistente, né? As bromélias, assim, a gente tem 1.400 espécies nativas do Brasil, então tem bromélia que se desenvolve em todos os tipos de ambiente. Tem bromélias de ambiente mais úmido e sombreado, tem bromélias de ambiente mais ensolarado, bromélias que crescem sobre rochas, bromélias epífitas que crescem sobre árvores. Então, se você escolheu a espécie certa para o ambiente que você tem para ser cultivado, um ambiente ensolarado, você seleciona uma bromélia de sol. Um ambiente mais sombreado e úmido, uma bromélia mais de sombra. Mas, de fato, elas são guerreiras, assim, né? Se você quiser matar a sua bromélia, ela vai demorar um tempo para morrer. Você vai jogá-la no chão, deixá-la no canto lá, ela não vai morrer em uma semana, não. Tem que querer muito, né? Tem que querer muito. Às vezes você deixa ela um mês jogada e você, não, mudei de ideia, vou plantar de novo, ela volta, né? Então são plantas, porque elas já vivem nesses ambientes extremos e o corpo das bromélias é um bólido de sobrevivência. Ela tem um caule muito curto, ela tem um caulezinho discoide ali muito curto, de onde se desenvolvem essas folhas, formando essa roseta. O que é roseta? Um pé de alface tem uma formação em roseta das suas folhas, né? E nessa roseta ela tem acúmulo de água, de matéria orgânica, então ela consegue sobreviver em condições muito escassas ou ausentes no substrato de nutrientes, de água, né? Então uma ótima opção, é a identidade da natureza brasileira. Nenhum país do mundo tem as bromélias tão onipresentes quanto nós temos, então utilizar bromélias no seu paisagismo, você está dialogando com a nossa natureza, com a nossa identidade, com a nossa cultura, com a nossa originalidade, né? Então eu acho que as bromélias devem ser desmistificadas e mais utilizadas, né, com todos os cuidados que a gente tem que ter, né?
mas elas mereceriam estar mais presentes nos projetos. A gente vê muito pouco, né? As bromélias sendo utilizadas ainda nos projetos. E é uma planta que não é invasora, né? Então você não corre o risco de colocar ela num lugar e... Desconheço alguma espécie de bromélia que seja invasora, né? São 3.500 espécies, pode ser que exista alguma, né? Mas eu desconheço espécies assim que tenham esse potencial invasor, né? Então a gente pode utilizar normalmente espécies bromélias de uma outra região na nossa região, que o perigo disso acontecer é bastante reduzido. Este canal ele é presenteado por pessoas muito legais. E o Cristiano agora vai estar no Jardim Onírico, no nosso Jardim Onírico, com uma muda que ele quer oferecer pra gente. Então, só que eu não vou receber só a muda, eu e o Paulo, porque o Paulo também é o bromelhador da dupla. Eu também sou depois de Orlando Greff. Mostra pra gente como que tira a muda de uma bromélia. Porque... Vamos tentar. Vamos tentar, tá bom. Bom, essa bromélia aqui é uma bromélia nativa da nossa região que a gente está em pesquisa na UEL para introduzi-la no paisagismo, né? A gente está fazendo germinação por semente, propagação vegetativa, né? Procurando acelerar o seu desenvolvimento. Então ela forma essa touceira, ela emite esses brotos laterais, né? E esses brotos laterais são, na verdade, novas mudas, né? Então, a gente tira mantendo, olha né? A raiz dela toda ali, sim. Mantendo um pouco de raiz, porque esse broto lateral também enraiza, né? Então você tira... Você tira com um pouco de margem, é isso que você tá dizendo? Tá. Aqui, ó. Olha. Mas isso aqui é o suficiente, ó. Então, essa base aqui é o caule dela, tem um pouco de raiz, né? A partir do caule, suas folhas se desenvolvem e aqui parece que eu fui muito agressivo, mas ela se refaz disso aqui, né? Isso aqui vai cicatrizar, ela vai emitir novas raízes e ela própria vai se tornar uma touceira. Perfeito. E agora sim, eu levo para casa e coloco em qualquer lugar? Você pode colocar no sol, essa espécie fica mais bonita. Tá. Na sombra, as folhas vão ficar... Aqui mesmo ela está um pouco estiolada, ó. As folhas ficam mais alongadas e estioladas. Tá. No sol, ela forma uma roseta mais compacta e eu acho mais elegante. Tá. Mas ela sobrevive tanto no sol quanto na meia sombra. Para matar essa planta dá trabalho. Tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom em matar a planta. Qual é o nome dela mesmo? Essa é a Quiméa disticanta. Aqui, a gente chama de gravatar rosa. Gravatar rosa. Uhum. E aí, diferente de outras espécies que você precisa colocar no esfagno, não sei o quê, isso aqui não precisa. Na terra roxa, na areia, na terra vegetal, no condicionador do garden. Tudo vai. Qualquer coisa vai. Tá bom. A inflorescência dela atrai beija-flores e borboletas, que é raro em bromélia. Olha Inclusive tem espécies de borboletas que se desenvolvem exclusivamente utilizando essa bromélia. Assim. Olha tem uma só. relação muito específica. Simbiótica. É. Que legal. É. Muito obrigado. Valeu. Eu acho as tilândices são fascinantes, né? Porque Não, a gente ama a tilância. elas não precisam de nada. Você pendura elas num fio de nylon e elas vão. Elas né? acontecem, né? Então é um extremo assim, adaptativo das bromélias. Essa daqui né? de diabásio? Afloramentos de diabásio. De diabásio. Isso. Que legal. Que a gente tem aqui uns 200 quilômetros daqui, mais ou menos. É o jardim que eu chamo de Jardim da Encosta Atlântica, né? Então, a inspiração para isso são as florestas úmidas das montanhas mais, assim, por exemplo, da Serra do Mar, né? Dos locais mais úmidos da Mata Atlântica. Então, quando a gente pretende criar um paisagismo ecológico, a gente tenta, inclusive, emular a estruturação que a vegetação apresenta na natureza. Uhum. Então, esses ambientes apresentam, né, um estrato herbáceo, um estrato arbustivo, um estrato arbóreo, tem as trepadeiras, tem as epífitas. Então, aqui, que parece um pouco caótico, né, mas a gente tem as herbáceas, arbustivas, as trepadeiras, as epífitas. E com isso a gente vai gerando complexidade no ambiente, né, utilizando espécies nativas. Isso aqui ainda está em desenvolvimento, tem muitas plantas, árvores principalmente, que ainda estão bem jovenzinhas, né, plantadas assim até próximas umas das outras. Mas a ideia aqui é fazer algo bem denso, né? Então a gente se inspira na natureza e esse é um princípio do paisagismo ecológico, né?
Utilizar as espécies nativas, mas recriar inclusive a estruturação. Porque quanto maior a complexidade que a gente cria aqui, a gente está fornecendo nichos ecológicos para os animais. Os animais Claro. encontram abrigo aqui, Fauna e flora. fonte de alimento, Claro, né? claro. Então tem as plantas polinizadas por abelhas, beija-flores. Agora é inverno, está pouco florido, né? Frutinhas também, as aves vão chegando, principalmente as embaúbas. Eu fiz uma linha de embaúba ali fora. Depois você vê as folhas aqui no chão. E aí vai virando adubo aqui no meu jardim, né? Outra ideia folha seca não é sujeira. Não é né? sujeira, pelo amor de É Deus. matéria orgânica. É. Então as embaúbas são super interessantes para atrair aves ao jardim, assim. Se eu tivesse que falar uma espécie só, eu falaria plante embaúbas. Porque elas atraem uma vasta E os fauna. tucanos adoram. Os tucanos adoram, né? As maritacas, os periquitos, sim. né? Outras espécies, até espécies que não são frugívoras, mas os pica-paus adoram também, porque tem formiguinha na embaúba, eles batem na madeira, formiguinha sai e comem. eles se alimentam. Então Que legal. é bastante interessante mesmo. Já é o frutinho já começando a se desenvolver, aquela laranjinha ali. E, olha, você tem um inventário de quantas espécies você tem aqui, mais ou menos, não? Olha, eu tenho um inventário muito exato do telhado verde. Do telhado No telhado verde. verde nós testamos 54 espécies, né? Eu tenho, assim, anotado as espécies que eu tenho aqui, mas eu estou precisando atualizar essa contagem. É maravilhoso, tá maravilhoso. Então, talvez eu... Então isso cabe uma pergunta muito tradicional deste canal. Qual é a planta que você ama de paixão, que você ainda não tem, ou que você já avistou e não tem, ou que você gostaria de trazer para o seu jardim onírico? Eu tenho uma planta na entrada ali da nossa casa, né? Tem ali um telhado verde bem alto sobre a platibanda, assim, na frente da platibanda, da fachada, Tá. assim, né? E ali, inclusive, tem o capim dos pampas, Tá. que é nativo do sul do Brasil, nos campos, e está ali em cultivo. E ali é um jardim que eu nem faço irrigação, então as plantas estão vivas ali porque realmente elas sobrevivem nessa condição. Mas ali eu ainda vou fazer, eu tenho vontade de criar uma cascata com o cipó de São João, Ah, tá. Maravilhoso. que é nativo e eu acho que é uma trepadeira super ignorada no paisagismo brasileiro. E é interessante porque ela tem uma floração explosiva no mês de maio, junho e julho, né? Época do ano que tem pouca coisa florescendo, então você coloca cor no seu jardim, numa época do ano onde normalmente ele está um pouco mais tristinho, pouca coisa florida assim. Essa explosão de laranja que ela tem, né? O nome científico dela é Pyrostegia venusta, piro de fogo. De fogo, tá. Né? Cipó de São João, porque nas festas juninas naquelas mais tradicionais, no sítio, no passado, eles enfeitavam os mastros dos santos com cipó florido. Ah, olha só. Por isso que é cipó de São João. E estava florido justamente na época da festa junina, né? Atrai muito beija-flor. E quando a gente anda aqui na região de Londrina, no inverno, pela beira da estrada rural, está crescendo na beira de barranco, está crescendo em algumas árvores, assim, é uma planta rústica, que se desenvolve, fica linda, e dentro da cidade a gente não vê ela em cultivo. Então, por quê? Por quê? Né? É cultura, é um desconhecimento mesmo, né? Essa é uma que eu estou me planejando para plantar ali na entrada. Super bem respondido. Eu também quero um cipó de São João. Muito bem. Legal, ótimo. Aí a hipomeia, não? O que é aquele roxinho? Essa é a hipomeia. Ela tá por todo canto aqui, né? E ela é nativa também. Ela é bem cosmopolita. Ela é nativa da América tropical, território brasileiro inteiro, assim. De manhã ela tá azul. Azul. Aí no final, ao longo do dia, ela vai se tornando roxa, porque produzir pigmento azul é muito difícil na natureza. É complexo. Precisa de uma engenharia fisiológica, precisa de uma condição exata de pH. Entendi. De manhã, as flores, os tecidos das pétalas estão com esse pH, que faz com que o pigmento se mostre azul. Ao longo do dia vai acidificando as células. E aí esse pigmento passa a se mostrar roxo.
São antocianinas, né? As antocianinas elas variam do azul, roxo até vermelho. Então, dependendo do pH, tá azul, dependendo do pH, fica roxo. Fica roxo. Por isso que de manhã ela é azul, ao longo do dia elas vão arroxeando. Entendi. E isso é a mesma coisa das hortênsias, né? A hortência do Tem pH. uma questão de solo também. A hortênsia se eu não me engano, em solo mais ácido ela fica mais azulada e mais alcalino, mais arroxeada. Né? A gente ganhou da Panfatim uma hipomeia alba. Semente, ela deu a semente. Ela Abertura falou, noturna. meu Deus, mas eu já cultivei aqui nesse pergolado. É linda. É desse tamanho e assim. Rápida, né? Hein? Rápida. É lindo ver ela abrindo, né? Nossa, é rápida. E aí, então a gente tem... Fala que o nosso Jardim Onírico é cheio dos presentes dos amigos e dos episódios que a gente grava. E a Panfatim, que tem uma agenda bem parecida com a sua, né? Enfim, sim, é um trabalho ótimo, né? É lindo. Muito bem. Vai inserir mais algumas coisas. Isso aqui está em manutenção. Isso aqui é uma cascatinha, ó. Tem uma bombinha d'água e tem isso que eu ia perguntar. Você tem... O que eu vi que tem uma corredeira ali, isso, certo? que está seca, né? E no momento está em manutenção, isso e... Mas aqui tudo tem irrigação ou aqui é in natura? Aqui tem uma, tem uma irrigação para manter bem úmido. Londrina fica muito seco, né? Aqui no outono, no inverno, às vezes fica 3 meses sem chover. Meus queridos e minhas queridas, este episódio também chega ao fim. Uma aula magna ou aulas magnas, porque a cada canto que a gente olha a gente aprende alguma coisa, fora o que o professor Cristiano Medri fala e fala tão bem, com tanta propriedade, pelo qual agradeço demais, porque este canal ele só existe para dividir emoções, multiplicar conhecimento e somar. E você somou muito com a gente e eu agradeço demais. Eu queria dizer que o canal de vocês é super importante, porque vocês combatem algo que assola o Brasil, que é a impercepção botânica. As pessoas não enxergam as plantas e vocês ajudam as pessoas a olhar as plantas com muito mais sensibilidade. Isso é educativo, né? Isso é muito importante até em termos de conservação ambiental, desenvolver esse amor pelas plantas, né, nas pessoas. Olha, agradeço. Depois dessa eu não tenho nada que falar, eu vou tatuar nas costas, tá? Até a próxima, tchau. Obrigado, Valeu. Obrigadão, Will. Obrigado mesmo. Sensacional.